no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As conversas e as especulações ganham os bastidores políticos após o fim da aliança do senador Ciro Gomes do PSB com o Palácio da Abolição. Cid deixou o bloco de apoio ao governo do estado e os aliados que o acompanham nos últimos anos ainda não sabem o que fazer. Quem traz detalhes sobre essa movimentação nos bastidores políticos é o repórter Carlos Silva. Os aliados do senador Cid Gomes, do PSB, que rompeu com o governo Eumano de Freitas, ainda esperam mais informações sobre os caminhos que deverão adotar. São deputados estaduais, ex e atuais prefeitos, assim como gestores municipais eleitos pelo PSB. Os socialistas elegeram em 2024 65 prefeitos, mas a grande maioria tem ligações diretas com o ministro da Educação, Camilo Santana, e com os deputados estaduais e federais que integram a base de apoio ao Palácio da Abolição. As dúvidas pairam também na agenda de políticos aqui da região do Vale do Jaguaribe. O prefeito reeleito de Russas, Sávio Gurgel, entrou no PDT pelas mãos de Cid Gomes. Saiu vitorioso nas urnas em 2020 e neste ano conquistou mais 4 anos de mandato. Sávio sempre seguiu a orientação de Cid Gomes e agora não sabe se manterá a lealdade ao senador socialista que, descontente com a força do PT, optou pelo rompimento com o Palácio da Abolição. Fica como incógnita também se Cid Gomes permanecerá ou não no PSB. Com informações do Vale do Jaguaribe, Carlos Silva. Tem burburinho, jornalista Beto Almeida, tem especulação, tem movimentação, tem leitura sobre o passado, o presente e o futuro dos que estavam com o governo, dos que estão com o governo. E tem também estímulo e torcida para o grupo enfrentar a instabilidade política, porque quando tem crise, alguém quer ganhar, quer ocupar espaço. Mas, em resumo, a decisão do senador Cid Gomes em se afastar do grupo liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, gera aí uma onda de inquietação, de especulação, como acaba de dizer o Carlos Silva. Qual o destino dos aliados do senador Cid Gomes? Ou, nos últimos dias, Beto Almeida, nas últimas horas, melhor dizendo, apareceram também os bombeiros para diminuir a tensão, a temperatura nessa crise que surgiu a partir do último final de semana, quando a deputada estadual Lia Gomes, irmã de Cid, anunciou esse rompimento do senador Cid Gomes com o Palácio da Abolição. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Acho que é porque hoje é feriado, eu tô assim mais à vontade, né, em relação a você, vestido aqui apenas com uma blusa aqui mais casual, né, Luzenor? Mas olha, Luzenor, a ruptura, né, que ocorreu nesse final de semana, desde a sexta-feira, né, na realidade, anunciada, já vinha aí, a crise ganhou corpo e agora é a vez dos bombeiros entrarem em ação. E é natural que assim seja. Nesse momento agora, por exemplo, os aliados tentam primeiro entender como é que eles se posicionam dentro desse cenário pós-ruptura e principalmente saber os direcionamentos, os próximos passos que serão dados. Por enquanto, o que se percebe claramente é um silêncio. Os bastidores fervilham, cada um tem suas opiniões, os deputados, principalmente aqui os estaduais, os federais, eles estão aí naquela de entender como que isso vai se resumir numa disputa que vai acontecer agora, daqui a alguns dias, porque a presidência da Assembleia Legislativa, ela está marcada aí entre os dias 3 a no máximo dia 10, mas provavelmente ali nesse meio termo, ou seja, na primeira quinzena de dezembro. E aí sim, essa foi a causa, pelo menos ali, do rompimento anunciado entre Cid Gomes e o governo do Eumano. Por que isso? Porque Cid se sentiu desprestigiado, desrespeitado. E aí é o seguinte, Eudoro Santana veio a público, Eudoro, que é o presidente estadual do PSB, partido de Cid Gomes, pai de Camilo Santana, saiu como bombeiro máter, como se diz. Ele disse o seguinte, olha, errou o PT,
errou, o governador é humano. Não dá para se tratar de uma questão dessa, que é a sucessão na Assembleia Legislativa, sem envolver os aliados, sem ouvir a todos. Então, Eudoro diz o seguinte, nas palavras dele, de que o próprio Camilo, numa conversa que ele teve com o filho, discordou da forma como a coisa foi conduzida. Seja como for, Luciano, esse cenário está posto. E agora, o que dá para dizer de concreto é o seguinte: a Assembleia continua com um único candidato à presidência de Evandro Leitão. E esse candidato continua sendo Fernando Santana. Ou seja, nada mudou e o PT, mesmo colocando também panos mornos, tem dito nos bastidores o seguinte: não muda o seu candidato. O candidato à presidência da Assembleia será mesmo Fernando Santana. Então, jornalista, a pergunta, jornalista Beto Almeida, é: o rompimento é um caminho sem volta ou, nesse contexto da sua resposta, tem aquele aspecto para dizer o seguinte: na política não tem caminho sem volta? eu concordo com essa frase. Ou no dinamismo da política, o dinamismo. o caminho pode ser reaberto para a volta. Exatamente, Luciano. Claro que muitas mágoas devem ser apagadas, nem todas conseguem ser, mas a política tem esse dinamismo, tem essa mecânica própria de funcionamento, de entendimento de uma lógica que não é do comum. Então o político sabe recuar. Isso não quer dizer necessariamente que esse rompimento anunciado pelo senador Cid Gomes, ele não possa ser contornado. Há possibilidade de contornar isso? Há, até porque a gente pode lembrar o seguinte: se não há disposição do PT, Luciano, em modificar, em mudar a indicação do nome de Fernando Santana, devemos lembrar que ainda tem uma vaga em aberta para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É claro que aqui não é apenas uma questão de nomes, de cargos, de vagas. A questão aqui passa, Luciano, pelo projeto político, pelo entendimento que no dizer do senador Cid Gomes não houve de forma prévia e respeitosa. Então, são situações que podem ser contornadas, podem. Vão ficar aí certos entraves pelo caminho? Fica. Mas a política, o entendimento maior, isso pode haver contornação sem sombra de dúvida. Agora, é aquela história: nada volta a ser como antes. Como você fez referência ao ministro da Educação, Camilo Santana, na agenda do governo federal, Beto Almeida, está um programa de incentivo para professores se deslocarem a municípios em áreas onde há deficiência no quadro do magistério. Algo semelhante ao Mais Médicos com incentivo a ser dado pelo Ministério da Educação? Exatamente, Luciano. O programa Mais Médicos ganhou essa repercussão no governo Lula, depois também no governo, um pouco do governo Dilma, porque ele o programa levou profissionais da medicina, médicos recém-formados, para os grotões do Brasil, para os municípios menores, onde o pessoal formado em medicina, por exemplo, não tinha interesse em atuar, estão muito concentrados e ainda continuam muito concentrados nas áreas urbanas, onde, logicamente, que a oferta de serviços é melhor, é mais atrativa. Então, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou exatamente esse propósito. Ele quer criar uma espécie de mais médicos para a educação. E o que é que o entendimento do ministro Camilo? Olha, ele quer criar bolsas de incentivo para professores que se desloquem, por exemplo, para os pequenos municípios, para as áreas mais dos grotões do país, as regiões menos interessantes, vamos dizer assim, porque é lá onde estão deficiências de professores em áreas estratégicas como matemática, química, física, e é exatamente isso que ele quer fazer: incentivar professores, primeiro, na formação deles, em licenciatura, e segundo, Zenô, que eles busquem exatamente lecionar nesses municípios onde não há um interesse de se chegar esses profissionais até lá. Fazendo o quê? Dando bolsa, incentivando esses professores com bolsa substancial para que eles exerçam a sua atividade, que é fundamental para o país, nesses pequenos municípios. E é a versão do pé de meia, que hoje contempla estudantes com o auxílio de R$200 por mês. É o pé de meia para o magistério, para incentivar a formação de professores em diferentes áreas do ensino. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco vamos conversar com a advogada Cleuba Lemos, vice-presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista da UAB do Ceará, para falar sobre BPC. Teremos também na nossa companhia o professor e advogado Paulo Bacelar. Daqui a pouco a gente volta no bate-papo político, nesta entrevista com a advogada Cleuba Lemos, para falar sobre o BPC.